Curso de VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, programando o botão duplicar dados de duas formas. E botão excluir registros do listbox. Aula 15. Então, vou chamar o nosso formulário, na nossa aba cadastro fornecedores. E como é que a gente faz para excluir um registro e para duplicar o mesmo. Então, esse é o tema da aula de hoje. Então, vamos lá. Vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic, se preferir, pressione Alt mais F11. Vou clicar aqui, Ctrl mais R para ter acesso ao nosso Project Explorer. Se preferir também, clique em Project Explorer. É a mesma função. Então, duplo clique aqui no nosso FRM principal e vamos estar programando aqui o botão excluir. Então, vamos primeiramente fazer essa programação para o botão excluir. Então, vou dar um duplo clique no mesmo e vamos expandir aqui apenas para que a gente foque apenas na programação desse botão. Então, como é que vai funcionar aqui a programação do botão excluir? Eu preciso utilizar a propriedade remover item do listbox. Então, eu tenho que localizar qual é o item que está selecionado e remover este. Então, como é que eu faço? Vou colocar na nossa estrutura with, que quer dizer com quem? Meu mi.listCadastro, que é o nome do nosso listbox. Coloco o meu endWith para fechar a nossa estrutura with. Então, o que estiver aqui dentro, você já sabe que quando eu coloco um ponto, ele reconhece as propriedades de quem? Do nosso listbox. Então, eu vou colocar lá, ponto que remove item. Ou seja, daí a minha propriedade remove item. Reparem. Então, a remover item, como o próprio nome já sugere, vai remover o item de quem? Do nosso listbox. Então, vamos lá. Remove item. Abro o meu parênteses e ele me pede o pivot index, ou seja, o valor que eu vou estar querendo passar como argumento para ser removido. Então, como eu vou passar um valor de forma dinâmica, eu quero passar a linha que estiver selecionada, eu coloco ponto list. List o quê? List index. E fecho o meu parênteses. Somente isso. Então, vamos testar. Um detalhe muito importante. Vamos colocar aqui a programação da nossa limpeza dos dados, pois quando eu fizer isso, ele vai estar excluindo o quê? Os registros de onde? Do nosso formulário, que eu só vou habilitar o botão excluir quando eu clicar no editar. Então, quando eu clico no editar, lembre-se que ele preenche os campos, e quando eu clicar no botão excluir, ele vai excluir a linha do listbox e vai limpar os campos que estavam editados com informações. Então, o nome da nossa rotina lá, se não me falha a memória, é limpar underline campos underline fornecedores. Observe que eu estou digitando tudo minúsculo. Se ele reconhecer que está de forma correta, as iniciais vão ficar em maiúsculo. Vou dar um enter e reconheceu. Então vamos testar. Observe que eu vou preencher com um número de fornecedor qualquer, um nome para esse fornecedor também qualquer. Vou preencher com CEP para o mesmo. E vou dar um enter para autocompletar o nosso CEP. Então, vou clicar no meu botão incluir. Vamos inserir mais um registro para que a gente possa praticar. O que eu vou fazer agora? Repare. Vou digitar um outro código fornecedor. Outro nome de fornecedor. Para que possamos testar. Um CEP novamente. O número do endereço. E vou clicar no incluir. Então, observe, eu quero excluir esse segundo item aqui. Quando eu clico, ele já marca este item aqui. Observe. Então, eu quero excluir o registro número 2. Então, ao clicar em excluir, observe que o excluir está desabilitado nesse momento. Eu preciso primeiramente clicar no editar para habilitar o excluir. E repare que quando eu clico no editar, ele auto-preenche os nossos campos com a linha selecionada. Ao clicar no excluir, repare, cliquei no excluir, excluiu aquele registro que estava selecionado. Se eu clicar novamente no excluir, ele vai excluir novamente. E, obviamente, se eu clicar agora no excluir, vai dar um erro. Porque a ideia é que o excluir, ele só exclua após eu editar o registro. E observe que a quantidade de registros aqui não está sendo carregada da forma correta. Ou seja, como é que eu faço esse ajuste aqui? Reparem, 2 registros inclusos, quando não tenho nenhum registro dentro do nosso listbox. Simplesmente vamos fazer da seguinte forma. Duplo clique no meu excluir. Aqui abaixo, eu coloco a propriedade ponto listCount
ou seja, a contagem dos meus registros, concatenado com quem? Com o meu texto, ó. Registros, observe, registro ou registros no plural, como preferir. Vou colocar aqui entre parênteses o meu S, incluso ou inclusos. E claro, eu tenho que atribuir isso aqui ao meu objeto lá, como é o nome do nosso objeto, mi.lbl. Observe que a mesma não está autocompletando aqui para mim. É isso mesmo, lbl total. Deixa eu ver se é isso mesmo ou não. lbl underline. Agora sim, lbl underline total. Ponto object. E vou colocar o meu igual, ó. Então vamos testar novamente. Observe que foi essa linha de comando que eu acabei de inserir a mais. Reparem. Então vamos lá testar, ó. Vou só dar um espaçamento aqui para não concatenar tudo junto. E vamos fazer um novo teste. Vou informar um código de fornecedor qualquer, um nome de fornecedor para o mesmo, um CEP para esse registro, um número para esse endereço, cliquei no incluir. Outro número de código de fornecedor novamente, um nome qualquer para o mesmo, um CEP para esse registro e vou informar aqui um número para o mesmo, ó. Então, selecionei o registro número 2. Ao clicar no editar, habilitou o excluir. Cliquei no excluir. Observe aqui, ó, um registro incluso. Ou seja, está atualizando agora de forma correta, ó. Então, a ideia é que quando eu exclua, lembre-se que é igual ao botão editar. Quando eu atualizo, ele desabilita o botão atualizar. Então, quando eu excluir o registro, também é para estar desabilitando quem? O botão atualizar e ele próprio o excluir. Esse duplicar aqui também, a ideia é que ele também esteja desabilitado. Ele só fica habilitado quando eu clicar no edital. Se eu clicar no excluir novamente, vai excluir. E se eu clicar agora, obviamente vai dar um erro, porque obviamente eu não tenho registros inclusos. Então vamos lá, ó. Então qual é a lógica? Quando eu clico no excluir, ele tem que desabilitar quem? O atualizar, ele próprio, o excluir e o duplicar. Então, lembre-se o seguinte, ó. Quando inicializa o meu form, esse duplicar aqui, ele também já tem que inicializar com o meu enable igual a false. Mas por enquanto vamos deixar ele dessa forma, só para que a gente exemplifique de duas formas como duplicar os registros. Então, o meu excluir aqui, já sabemos que quando eu excluir o registro, eu vou ter que desabilitar quem? O meu mi.btn underline excluir, ou seja, ele próprio vai ficar com o seu enable igual a false. O meu mi.btn igual atualizar .enable também vai ficar igual a false. E o meu mi.btn underline duplicar .enable também vai ficar igual a false. E claro, eu vou voltar a habilitar quem? Os meus objetos lá, ó. Meu mi.btn underline incluir vai voltar a ficar habilitado, então coloco enable igual a true. E o meu mi.btn underline confirmar .enable igual a true, ou seja, eu volto a habilitar o botão incluir, o confirmar e desabilito o excluir, o atualizar e o duplicar. E o editar sempre fica habilitado lá, ó. Então vamos testar mais uma vez. Então vamos lá, ó, botar um código fornecedor qualquer, um nome do fornecedor para o mesmo, um CEP, um número para o mesmo aqui. Vou clicar no incluir, incluiu. Fornecer novamente um número de código fornecedor, um nome para esse fornecedor, um CEP para o mesmo e um número para o seu endereço. Cliquei no incluir. Então, ao selecionar, por exemplo, o registro de número 2, vou clicar no editar, habilitou o excluir. Observe que o incluir e o confirmar estão desabilitados quando eu edito o meu registro. Está habilitado o atualizar e o excluir. E o duplicar, por enquanto, está já carrega habilitado. Já a gente desabilita o mesmo. Então, vou clicar no excluir, ó. Cliquei no excluir, desabilitou quem, ó? Desabilitou novamente o atualizar, ele próprio e o próprio duplicar estão desabilitados agora. Ou seja, eu só tenho a opção de incluir, confirmar e, claro, cancelar as operações, ó. Se eu editar aqui, novamente habilitou o mesmo. Então, eu posso estar atualizando o meu registro, posso vir aqui mudar para, por exemplo, ó, Excel VBA, clico no atualizar, e atualizou o meu registro. Posso novamente editar e agora posso estar excluindo, ó. Então, como é que vai funcionar esse duplicar, ó? O duplicar vai funcionar da seguinte forma, ó. Vou fechar o nosso formulário.
Do duplicar, como eu disse para vocês, ó, quando ele carrega o nosso formulário, por enquanto ele está carregado habilitado. Então, vamos fazer de duas formas e depois a gente desabilita o duplicar. Ó, porque a ideia é que o duplicar é que ele também só esteja habilitado quando eu edite o registro. Mas supondo que eu não queira editar esse registro para duplicar, eu quero simplesmente duplicar a própria linha que está dentro do list box. Como é que eu faço? Ó? Então vamos primeiramente aprender dessa forma. Ó. Vou clicar no meu botão duplicar. Repare que nesse momento não tem nada dentro do mesmo. Vamos fazer juntos. E vamos lá. Ó. Para eu duplicar um registro, eu simplesmente vou ter que fazer uma estrutura parecida com a do excluir, que sempre vou trabalhar com essa estrutura with, que quer dizer cons. Com certeza a gente ganha muito tempo fazendo dessa forma, porque a gente economiza código. Então vamos lá. Ó. Vou declarar uma variável chamada linha listbox. Se eu trabalho muito com essa variável, o certo é eu programar ela fora desse procedimento, onde eu posso estar manipulando dentro de procedimentos do mesmo modo. Então por enquanto vamos deixar aqui dentro desse mesmo. Mas fica a dica. Então vou declarar do tipo integer, ou seja, do tipo inteira, a nossa variável linha listbox. E o que eu vou estar fazendo? Ó? Vou colocar uma estrutura for, que quer dizer para o quê? Para a minha variável linha listbox, partindo de 0, ou seja, vai valer 0, pois a minha primeira linha do listbox, sua contagem começa em 0, e vai até o quê? Vai até o meu mi.list. Observe que ele não é autocompleto. Ó. Por quê? Porque obviamente eu não coloquei a propriedade with. Ó. Então vamos lá. Ó. Vamos primeiramente colocar aqui acima a nossa estrutura with, list, agora sim, list cadastro. Agora sim, se eu colocar um ponto, ele já me traz a propriedade de quem? Do nosso list cadastro, que é o nosso list box. Então eu coloco quem? A propriedade de list count, ou seja, eu vou fazer a contagem dos registros de quem do nosso list box. E vou subtrair por 1, porque a sua contagem começa a partir de 1, porém, os seus valores começam em 0. Então se eu não subtrair 1, você já sabe que vai dar um erro no final da última linha que ele percorrer. Então por isso eu coloco esse menos 1 para driblar essa situação. Então feito isso, eu coloco o nosso next, pois eu preciso só saber a quantidade de itens que tem dentro desse list box. Feito isso, o que é que eu faço? Ó? Eu vou colocar a propriedade .add item, pois eu vou estar adicionando itens, e vou colocar a propriedade .list para listar itens. E quais itens eu vou estar listando? Quais itens eu vou estar listando? Eu vou estar listando quem? A minha variável linha listbox. Repare, nossa variável linha listbox vai. E ele me pede a coluna. A coluna, a minha primeira coluna do listbox é a coluna 0. Então essa variável linha listbox, lembre-se que ela vai partir de 0 e vai até a quantidade de itens. Ou seja, ela vai variar de acordo com a quantidade de itens que eu tiver dentro do nosso listbox. Então, vou atribuir o que a ela? Vou estar atribuindo a ela o meu list count, ou seja, eu vou estar atribuindo a minha primeira, a contagem total dos meus itens dentro da primeira coluna desse list box. E o que eu faço agora para a minha segunda linha? Ó? Coloco também a propriedade list, abro o meu parênteses, nossa variável linha listbox. Na nossa segunda coluna, que é a coluna 1. E o que eu vou estar atribuindo a ela? Bom, eu quero capturar o valor da minha linha do listbox da minha segunda coluna. Então, como é que eu faço isso? Ó? Coloco a propriedade .list, abro o meu parênteses e coloco a propriedade .listIndex. Ou seja, eu vou capturar o valor de uma coluna do listbox e inserir em uma outra linha, em uma outra coluna. Ó. E coloco o número da coluna que eu quero pegar. Ó. Então, na minha segunda coluna do listbox, que é a coluna de valor 1, eu quero pegar o valor da minha linha selecionada e capturar o valor dessa coluna. Ó. Então, eu quero pegar da coluna 1 e inserir na própria coluna 1 de outra linha. Ó. Então, se você entendeu essa lógica, basta agora eu fazer isso aqui. Ó. Dou Ctrl C, Ctrl V e vou dando um Ctrl V aqui. E claro, vou alterar só o número das colunas. Ó. Repare, como eu tenho 9 colunas lá, se eu não estiver enganado, então a sua contagem vai de 0 a 8. Então vamos inserir aqui, ó. Aqui vai ser a coluna 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7ª. E eu tenho mais uma coluna a inserir, ó. A coluna de número 8. E claro, aqui é a mesma contagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ó. O que eu faço agora? Agora, basicamente, o que eu preciso fazer? Colocar o nosso end with para fechar a nossa estrutura with, ó. Então, esse end with aqui pertence a quem? A esse with aqui, ó. Beleza? Então, vamos fazer um teste.
Vou executar. Creio eu que não está nada errado. Então, por enquanto, lembre-se que esse duplicar está habilitado. Ó. Então, o que vai acontecer? Ó? Observe que eu vou colocar um registro qualquer, um código fornecedor qualquer aqui, um CEP para o mesmo. Vou dar um Enter e vou inserir o número do endereço. Ó. Cliquei no incluir. Vamos adicionar mais um registro para ficar mais claro ainda o que eu vou estar fazendo. Ó. Um número qualquer, um código fornecedor também qualquer, um CEP para o mesmo e, claro, um número para o seu endereço. Então, cliquei no incluir e agora, ó, se eu quiser pegar esse segundo registro e duplicar, ó, observe que eu vou clicar no botão duplicar e repare que ele duplicou ó, com um novo registro, ó, com o registro número 3, porém trouxe todas as informações da linha 2. Ó. Repare, ó, ou seja, como eu disse para vocês, eu peguei os valores da minha coluna, da minha linha selecionada e joguei para a minha próxima linha. Ó. Com quem? Observe aqui a estrutura que utilizamos. Ó. Utilizei a propriedade add_item para estar adicionando o quê? Uma lista. E aqui lista eu vou estar adicionando a minha linha listbox, que é uma variável, na minha coluna 0. Na minha coluna 0 eu vou estar adicionando o quê? O meu list count. Ou seja, ó, deixa eu colocar a janela aqui do VBE do lado para ficar mais claro o que eu estou sinalizando. Ó. Então, observe, ó. Essa primeira coluna aqui, essa primeira coluna aqui, ela está puxando dessa informação aqui, ó, beleza? Ou seja, a minha coluna de número 1, eu estou pegando o meu list count, perdão, a nossa listagem, pegando a nossa variável linha listbox da nossa coluna 0. Como eu disse para vocês, a primeira coluna do listbox tem contagem de 0, ó. Então, nessa primeira coluna, eu estou pegando quem? O meu list count, ou seja, a contagem de itens do nosso listbox, ou seja, ele tinha 2 registros, então ele contou 2. No próximo, obviamente, vai ser 3. Então, lá adicionou o número 3. Ó. E observe, ó, na minha segunda linha do listbox, que é a coluna de número 1. Então, na minha segunda coluna do listbox, que é a minha coluna de número 1, eu adicionei o quê? Ó? O código fornecedor. E eu peguei de onde? Ó? Eu peguei do meu list. Observe aqui, ó. Eu peguei do nosso list index 1. Ou seja, eu peguei da linha anterior, da coluna 1. Do mesmo, ó, e joguei dentro da linha atual, também na mesma coluna. Então, basicamente, observe que os valores são os mesmos. Ó. Apenas eu mudei a minha linha listbox, que é a variável que está mudando de forma dinâmica, os valores para que eu venha sempre inserir numa linha a mais, e pegue do meu list index, que é da linha selecionada. Ó. Acho que ficou bem claro. Ó. Então, vamos testar novamente. Então vamos lá, ó. Se eu quiser pegar esse registro número 1, ó, se eu clicar novamente no duplicar, ele duplicou. Ó. Repare que ele duplicou, inseriu já o registro número 4 e as demais formações vieram juntos. Claro, aqui ele não trouxe a quantidade de registros e já aprendemos como fazer. Então se eu vim aqui, duplo clique no meu excluir, vamos copiar só essa linha de comando para ser mais objetivos, Ctrl C, exibir aqui o meu Project Explorer, duplo clique no meu FM principal e no nosso duplicar. Vamos colar a mesma estrutura. Ó. Aqui, acima do meu endwidth, eu colo aquela estrutura para trazer a quantidade de registros incluídos lá no nosso listbox. Então, essa é uma das formas. Porém, você viu que quando eu duplico o registro, ele está duplicando também o código fornecedor. Então, a ideia não é fazer isso. A ideia é duplicar um registro para que eu possa vir editar alguma informação específica para que eu possa vir aproveitar as demais informações, ou seja, economia de tempo para o preenchimento do meu usuário. Então, eu vou comentar tudo isso daqui. Isso foi uma das formas para que você saiba como fazer. Então, na realidade, eu vou comentar tudo isso daqui, porém, eu vou precisar das 4 primeiras linhas de comando. Então, vou deixar aqui comentado para que você tenha outra forma de se fazer. E agora vamos fazer da forma que realmente eu vou estar utilizando. Ó. Então, vou copiar novamente essa estrutura. Vou colar aqui. Vamos descomentar. Basta selecionar a minha estrutura, que eu queira descomentar o meu bloco. Clico nessa barra superior com o botão direito do mouse. Clico agora com o botão esquerdo do mouse em editar. Eu tenho essa barrazinha auxiliar e clico aqui em observe e remover comentário do bloco. Ó. Então, descomentou. Então, o que eu faço agora? Ó? Agora, o que eu vou estar fazendo? Eu quero editar o meu registro, certo? Então vamos partir do ponto que esse duplicar ele vai estar
o seu enable, vamos colocar aqui, propriedades, o seu enable vai ficar como falso, ou seja, ele já carrega desabilitado. Quando é que ele vai estar habilitado? Quando eu venho aqui no meu editar, vou dar um duplo clique no mesmo e clicar nele. Então, quando eu clicar no meu editar, o meu mi.btn duplicar .enable vai ficar igual a true, ou seja, vai estar habilitado. E qual é a ideia aqui, ó? Vamos aqui recapitular. Quando eu editar um registro e eu clicar no duplicar, eu quero pegar essas informações que estão aqui nos nossos campos e que elas sejam jogadas aqui para dentro do nosso listbox. E aí o que é que eu ganho com isso? Eu ganho que as informações como estão editadas aqui dentro do campo, eu posso vir aqui mudar uma informação qualquer. E aí, quando eu editar um novo registro, quando eu duplicar esse registro, ele duplica com um ID diferente, porém com alguma informação de algum campo que eu ganhei tempo e não tendo que preencher os demais campos. Na prática vai ficar mais claro o que eu estou querendo fazer, ó. Duplo clique no meu duplicar. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Como eu disse para vocês, é a mesma estrutura. O que vai mudar, basicamente, é essa estrutura aqui, ó. Então, vamos copiar essa estrutura aqui. Vou dar o Ctrl C na mesma. Vou pegar até aqui. Ctrl C na mesma. E, claro, vou mudar só os objetos, ó. Então, vou descomentar isso aqui também. Vou remover o comentário. E aqui, ao invés de eu pegar da minha coluna, claro, eu vou pegar de onde? Eu vou pegar lá dos nossos objetos. Então, como é que eu faço aqui, ó? Aqui, eu coloco o nome do meu objeto, mi.txt, como é o nome lá do meu objeto, que eu passo o código fornecedor, é o txt code fornecedor.txt. Isso mesmo, ó. Então, o meu txt code fornecedor vai passar para a nossa linha listbox, coluna 1, a sua informação. Então, vamos copiar essa informação aqui, vou colar aqui e vou alterar de code para agora o nome do fornecedor. Aqui vou alterar, obviamente, para quem. Vou colocar o CEP do fornecedor. Vou colocar o endereço do fornecedor, o endereço em cedilha. Aqui vai ficar o número do fornecedor, observe. Já nesse campo vai ficar o bairro. Observe que eu estou trocando apenas o nome do meio, os demais informações são iguais. Aqui vai ficar a cidade. E por último, o estado, ó. Se você reparar, essa estrutura é a mesma estrutura lá do botão incluir. Então, estado aqui, no caso, é com E. Não é status, estado. Então, vamos colocar aqui, estado. Agora sim, ficou de forma correta, ó. Então, vamos testar para que fique mais claro o que eu estou querendo propor, ó. Então, vamos executar aqui. Observe que o meu botão duplicar nesse momento está desabilitado. Ele só vai habilitar quando o meu editar estiver editável, o nosso registro. Então, vamos colocar um registro aqui qualquer. O meu nome do fornecedor vai ser, por exemplo, Gleidson PBA. Um CEP para o Gleidson. Um número para a sua casa. E vou clicar no incluir. Incluir. Vamos colocar mais um registro, ó. O nome do fornecedor, lógica Excel, um CEP para loja Excel, um número para essa loja e vou clicar no incluir. Então, se eu quiser duplicar agora esse registro, como é que vai funcionar? Ó, clico no editar, repare que editou. Suponhamos que o nome do fornecedor, aliás, não o nome do fornecedor, suponhamos que o Lógica Excel tem franquia, certo? Então, no mesmo endereço, porém em outro número, vou botar aqui o número 800, ele também tem uma outra loja. Então, normalmente eu vou colocar um código fornecedor diferente. Então, deixa eu colocar aqui um outro código diferente do que tinha. E observe que eu aproveitei os demais campos, eu não preenchi o CEP. Então, se eu não preenchi o CEP, eu já ganhei esse tempo não preenchendo o CEP. Então, ele não puxou o endereço, o bairro e a cidade, porque tudo é na mesma endereço. O que mudava é apenas o número da rua, vamos dizer assim. Se eu clicar no duplicar, observe, ó. Opa, não achou o bairro é com 2 R's. Agora sim, vamos continuar. E observe o que ele fez, ó. Ele duplicou o registro Lógica VBA, que era o que estava selecionado, e trouxe o quê? Ele trouxe as informações
da segunda linha, ó, da forma que a gente queria, ó. Observe, ó. Para ficar mais claro, o que eu fiz? Eu inseri um ID a mais, ou seja, o próximo registro, peguei a quantidade de registros e inseri com um número a mais. E como eu alterei aquelas informações lá no meu código fornecedor, observe aqui, alterada, e também alterei o que? O número. As demais informações vieram iguais porque eu não mudei. Então, o que eu ganhei com isso? Ó? Eu ganhei um preenchimento mais rápido. Meu usuário não teve o trabalho de digitar novamente o CEP, não precisou acessar a internet para puxar o endereço, o bairro, a cidade, o estado. Ou seja, ele aproveitou um registro já existente e pôde fazer uma duplicação para alterar alguma informação que o endereço, perdão, que o registro permitia. Ó. Claro, vamos colocar ainda validações para o botão excluir. Caso o usuário não queira excluir, apareça uma mensagem perguntando se ele quer excluir sim ou não. O atualizar a mesma situação, o duplicar também a mesma situação. Então isso é assunto para o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Aguardo você para o próximo vídeo. Valeu!